Olá pessoal do primeiro ano, neste momento nós vamos começar aí mais um conteúdo do nosso livro falando especificamente sobre biogeografia que está intimamente ligado com climatologia, que foi o nosso conteúdo anterior. Eu te convido a partir de agora nós conhecermos os diversos biomas da Terra, tá bom? Logo após essa aula vocês têm aí uma pequena atividade para fazer. Bom, quando nós falamos em biogeografia, nós estamos falando dos grandes biomas do nosso planeta, certo? O livro de vocês vem destacando uma coisa que é importante. Precisamos levar em consideração o desenvolvimento industrial, que vai reduzir em muito as áreas de vegetação que nós estamos representando aqui a partir do mapa, tá certo? Não significa que quando nós falarmos, por exemplo, do bioma de floresta tropical, que ele está ali totalmente preservado. Pelo contrário, o desenvolvimento industrial, a gente precisa destacar também o desenvolvimento econômico, a urbanização, tudo isso vai ajudar com que diversos desses biomas sejam destruídos, muitos deles já não existe mais nenhum tipo de vegetação e em alguns outros você já tem aí uma redução muito grande nesse processo aí. Então, quando a gente olha esse primeiro mapa, nós estamos percebendo aí os diversos biomas da Terra, desde a área polar, passando pela taiga, tundra, a vegetação de altitude, as florestas temperadas, as florestas tropicais, as estepes, savanas, desertos e a vegetação mediterrânea. Obviamente, aqui nós estamos fazendo apenas uma introdução, nós vamos, à medida que andarmos aí nesse módulo 3, perceber e estudar e compreender melhor cada um desses biomas, tá certo? Quando nós estamos falando de biomas, a gente está falando de uma ideia que expressa as características climáticas aí também e os padrões de vida vegetal e animal. E alguns fatores vão ser importantes nesse processo. Fatores que vão influenciar, inclusive, na formação desses biomas. A gente precisa destacar aí a umidade, a luz solar. A gente precisa destacar também a pressão atmosférica. A gente vai perceber um pouquinho mais à frente aí que a altitude também vai ajudar, o tipo de solo, as massas de ar que influenciam, A gente vai perceber também que o clima influencia fortemente nisso aí. A latitude também vai influenciar. Então são diversos fatores que vão fazer com que esses biomas existam. Não existe somente um único fator. Esse tipo de vegetação está no Brasil porque tinha de ser assim. Não. Existe todo um fator. Existe uma série de fatores em volta que vão fazer com que esses biomas que vão fazer com que esses biomas funcionem dessa forma. E aí a gente precisa destacar, por exemplo, que quando você tem aí um local onde você tem umidade e luz solar de forma generosa, você vai ter aí o desenvolvimento de uma vegetação mais exuberante. E em regiões aí onde você tem um certo descontrole da umidade e também da atividade do sol, da incidência de sol na região, você vai ter um bioma menos exuberante, mais seco dentro desse processo. A gente precisa destacar, eu falei com vocês sobre a importância do clima. Se vocês observarem tanto o mapa dos diversos biomas da Terra e observarem o mapa climático, depois, se você quiser, você dá uma pausa e olhe com atenção, você vai perceber que geralmente os biomas eles estão dentro de um processo muito ligado à questão, à dinâmica climática da Terra, aos sistemas climáticos da Terra. Então, o clima é importante aí. A gente fala, por exemplo, também da questão do nosso país e os diversos biomas que nós temos aqui. Então, você vai ter, além daquela classificação que leva em consideração aí o planeta todo,
dentro do nosso território também uma divisão, né, dos domínios aí dos diversos biomas que nós temos, como estão bem representados aí neste mapa para vocês, desde o bioma Amazônia até o Pampa, né, e cada um deles aí dentro desse contexto funcionando, né, de acordo com o clima. O relevo também vai ser importante nesse processo, tá bom? Além disso, eu tinha falado com vocês da importância da latitude e da altitude, então vocês conseguem perceber nesse gráfico aqui, quando você tem regiões mais próximas aí da linha do Equador, né, da latitude 0, você vai ter mais florestas pluviais, desertos e campos. A gente consegue perceber isso quando nós olhamos para a floresta amazônica, que está na região equatorial, né? E também a formação de desertos, como o deserto do Saara, né? À medida que você vai, né, mudando, né, você vai se afastando da linha do Equador, seja para norte ou sul, essa vegetação vai mudando, né, e cada vez aí menos vegetação, desde a tundra, né, que vai ter aí plantas baixas, líquens e musgos, e por fim a neve e o gelo em regiões polares. Da mesma forma, a gente consegue perceber também que à medida que nós subimos dentro do nosso relevo, né, a gente vai ter uma mudança também, né, nessa vegetação. Então, se nós sairmos, por exemplo, aqui da cidade de Cariacica e formos sempre observando, né, a vegetação ao nosso redor, você vai conseguir perceber que você tem aí uma mudança à medida que nós chegamos aí em regiões mais altas, tá certo? É o que vai acontecer aqui também. Então você vai ter até mesmo regiões semelhantes à região polar, como a gente percebe aqui na própria América do Sul. A gente consegue observar isso ali na região dos Andes, né, que é muito alto, e aí a gente vai ter aí algo semelhante ao polar e um pouco mais abaixo algo mais semelhante à tundra, o tipo de vegetação com plantas baixas aí. Precisamos destacar aqui também a questão da vegetação e como ela vai se formar, né? Então tem dois padrões aí de classificação dessa vegetação. Primeiro, o padrão físico, né, das folhas e a sazonalidade, ou seja, a mudança de acordo com as estações aí, é o que a gente vai chamar de sazonalidade. Então, por exemplo, quando eu estou falando de padrão físico, eu estou falando de latifoliadas, que tem folhas mais largas, né? E quando eu estou falando de sazonalidade, eu estou falando, por exemplo, das perennifólias, né? As perennifólias são plantas que conseguem aí manter as suas folhas mesmo durante o inverno ou o verão, né? Quando eu estou falando novamente de padrão, quando a gente está falando de padrão físico, eu estou falando das aciculifoliadas, onde você percebe que as plantas, né, elas têm folhas mais estreitas e pontiagudas. E quando eu estou falando novamente da sazonalidade, eu falo também das subcaducifólias e das caducifólias. As subcaducifólias, elas vão perder parte, né, dessas folhas durante algumas estações, principalmente as estações mais frias, e as caducifólias, elas vão perder todas, né, todas as folhas aí. A gente consegue perceber isso quando a gente vê aí, né, filmes que mostram os Estados Unidos, por exemplo, no período do Natal, onde somente os pinheiros, né, que são aí tem folhas mais pontiagudas e mais grossas, né, nesse processo, é que vão conseguir sobreviver nessas plantas aciculifoliadas aí. Mas as caducifólias, elas acabam perdendo todas as suas folhas aí. Uma outra classificação dos biomas que a gente consegue perceber é a classificação de acordo com a umidade desses biomas. Então a gente tem as higrófilas, né, que vão ser plantas que vão sobreviver e vão se adaptar muito bem a regiões mais úmidas, né? A gente tem aí o exemplo da Vitória Régia aqui no Brasil. A gente tem também as xerófilas, que elas vão aí se adaptar a regiões aí com mais escassez de água e de chuvas, né? Eu trouxe um exemplo aí, né, do próprio cacto que a gente consegue encontrar na nossa caatinga aqui no Brasil, né, principalmente no Nordeste, em regiões mais secas e com pouquíssimas chuvas, né, e essas
essas plantas elas geralmente têm folhas mais grossas, né? Isso vai favorecer para que elas consigam aí reter mais água. E por último a gente vai ter as tropófilas, que vão ser justamente aquelas que vão apresentar aí uma adaptação a períodos mais secos ou períodos mais úmidos de acordo com a estação. Quero agradecer aqui a participação de cada um de vocês e aguardo para a próxima aula na semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau.